A guerra é assimétrica. Precisamos da sua ajuda no engajamento deste conteúdo. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Participe da luta contra o esquerdismo no Maranhão. Você já reparou a quantidade de leis inúteis que o Brasil tem? A nossa Constituição, a Carta Magna do nosso país, ela foi feita e chamada de a Constituição Social, a Constituição do povo, aquela Constituição que abarca as pessoas que estão em necessidade, que visam um crescimento, que não deixa ninguém para trás. Mas, interessantemente, a nossa Constituição hoje é pior do que uma quimera. Ela possui diversas leis inúteis que regem coisas que sequer fazem parte mesmo do interesse popular e os deputados parece que não perceberam. Muitos deles ficam pensando que simplesmente o fato de criarem mais e mais leis, mais e mais projetos de leis para serem votados, ficaram obstruindo lá as verdadeiras e legítimas pautas que servem para o povo, eles estão fazendo alguma coisa que preste. Essa semana mesmo, um deputado do Partido Novo percebeu que só nessa legislatura, ou seja, do ano passado para cá, nesses 17, 18 meses, nós já tivemos mais de 150 projetos de lei para dias do ano. Tanto é que ele até comentou que daqui a pouco vai faltar dias no calendário, porque tá praticamente todo dia o pessoal está inventando de colocar uma data comemorativa nesses dias. Coisas inúteis mesmo. Nesse dia ele estava querendo comerciar. Ele estava comentando sobre comemorar o dia do comerciante. Daqui a pouco nós vamos ter o dia da prostituta, daqui a pouco vamos ter o dia do bebê, depois o dia do menino de 2 meses, depois o dia do mototáxi e por aí vai. São muitas leis inúteis e que esquecem que a realidade do brasileiro precisa de coisas que realmente sirvam, que vão ter algum fundamento. E falando de coisas inúteis, temos o governador Flávio Dino, que é tão irrelevante que até a corrupção dele, a maior parte dos brasileiros nem se importam com isso. Ele parece, né, uma criança birrenta reclamando que só ganhou 2 picolés e não 20. É muito triste a situação desse homem. A não ser assim para nós aqui do Maranhão, que temos esse traste como governador, só nós realmente que nos ferramos por aqui com isso. Se bem que quem também está em São Paulo tem lá o governador Bosta, o Dória. E o Quem está no Rio de Janeiro tem o Itzel, tem um merda. tem o Merda. Ou eu estrumo. Então o Flávio Dino aqui não passa, não é nem isso, né? Tipo, é tão desconsiderado que não chega nem a bosta nem a merda. Mas esse homem dizer que quer ser presidente em 2022 é uma piada muito grande. E eu até torço para que ele realmente queira concorrer, para que ele possa virar piada na hora dos debates lá, né? A gente vai fazer muitos memes com ele. Muita gente vai conhecer ele, não só aqui nós do Maranhão, mas o Brasil inteiro vai começar a fazer meme dele do lado do vento. Vai ser uma coisa muito boa assim para nossa diversão, né? Pelo menos para nossa diversão vai ser algo bom. E isso se daqui pra lá eles não criminalizarem os memes, né? Exato. Espero que não. Vamos torcer que não criminalize os memes, né? Os memes que são tão violentos. Mas a questão é justamente porque enquanto a gente vê que o estado do Maranhão fica só aumentando o número de casos, eles ficam empurrando mais para frente a questão do pico, ameaçando fechar o comércio, reclamando das cidades que inventaram de abrir, como é o caso de Imperatriz, ele fica reclamando das coisas que o Bolsonaro diz e dizendo que o presidente não está fazendo nada. Sendo que quando você vai olhar para as atitudes que o governo federal conseguiu fazer a despeito da proibição que o Supremo Tribunal Federal impôs, a gente vê que ele está fazendo o máximo que ele pode. O Bolsonaro, se ele agir de qualquer forma que realmente vá contra a lei, eles vão conseguir tirar ele no estalar de dedos. Mas como ele ainda e esperamos que não aconteça, pisou fora da linha, ele está agindo sempre na legalidade, eles ficam só alimentando a narrativa. Então, quando o presidente fala alguma coisa que desagrada eles, geralmente 100% das coisas que ele diz, aí o governador Flávio Dino vai para o Twitter passar vergonha, porque esse pessoal gosta de vergonha no débito para pagar uma parcela de entrada alta e ainda pagam uma a prazo como se estivesse comprando um terreno. Passa anos aí o pagamento dessa vergonha que eles passam. E é interessante porque em cima disso ele veio reclamar de que o governo federal não está trabalhando. Esse pessoal é cego. Cego não, eles sabem muito bem o que estão dizendo, só que eles querem criar uma narrativa para os idiotas pensarem que eles estão falando corretamente. Então vamos reformular a pergunta. Os apoiadores desse pessoal é cego, são cegos.
São. Esses são. Porque ainda tem gente que gosta da atitude de um pessoal desse. E isso me faz lembrar da tentativa deles de trazer um tentáculo do governo Flávio Dino para a cidade de Imperatriz. Porque como ele tem rixa com o prefeito Assis Ramos, ele tem que conseguir colocar o Marco Aurélio, que é da base do governo do estado. E que ninguém veio reclamar de nada do governo Flávio Dino. Obviamente, não é? Então, quando você pega isso e junta com aquela questão do pedido do processo de impeachment do prefeito Assis Ramos, dá da gente analisar assim os prós e contras. Dos prós, eu acho interessante porque vai acontecer uma investigação em cima da gestão do Assis Ramos. Se tiver errado, que vá para cadeia. Ok, todos concordamos, não é? Com certeza. Agora, o contra é porque se derrubar o Assis Ramos, provavelmente vai cair a principal oposição ao governo Flávio Dino dentro da cidade. Então vai abrir a cadeira, vai praticamente entregar a cadeira nas mãos do Marco Aurélio. E aí nós vamos ver que a segunda maior cidade do estado vai estar sob controle do governo do estado, e aí vai ser aquela derrocada de sempre de todos os governos socialistas que assumem cidades e estados pelo país e também os países do mundo. Né? Os apoiadores do governo Flávio Dino se assemelham a homossexuais que são estuprados. Entendeu a referência? Sim, não preciso explicar. Ainda falando de gente ruim e inútil, nós temos o deputado do PT, Alexandre Padilha, que, para corroborar a questão da roubalheira que os governos socialistas e que são contrários, o pessoal da oposição que é contrário às medidas do governo federal, para dar base, para continuar escondendo a roubalheira que eles estão fazendo, ele agora jogou aí um projeto de lei para tornar crime fotografar ou filmar os estabelecimentos de saúde. Agora a questão é que qualquer pessoa inteligente vai surgir na cabeça de qualquer pessoa que tenha 3 neurônios. 3. Tá, 2 neurônios. Por que é que ele quer proibir isso? Por que é que ele quer causar, ele quer impedir que deputados, ele quer impedir que populares cheguem nos locais dos hospitais de campanha para filmar e para fotografar o que está acontecendo lá? Não há nada de suspeito. Não há nada de suspeito. Mas será que tem a ver com aqueles hospitais de campanha que foram, já saiu nas mídias aí, que passaram dias abertos sem atender ninguém e depois foram fechados? Não tem nada a ver. Não, é teoria da conspiração. A Terra é plana. Depois dessa daqui eu tenho certeza. Certeza. Só olhar pra lua a gente tem mais certeza ainda. Tudo que tem acontecido no meio político em relativo à direita, muitos têm se colocado numa posição de crítica ferrenha ao governo Bolsonaro por causa das coisas que têm acontecido, e isso até é compreensível. Mas o que muitos não notam é que pode ter algo por trás que nós, que somos leigos nessa questão política, não estamos conseguindo ver. Por exemplo, principalmente nesse caso do ex-ministro da Educação, Weintraub. A gente sabe que ele estava sendo perseguido muito pelo establishment e ainda não parou, né? Inclusive ele precisou ser colocado em escolta do FBI, né? Ou seja, tem alguma coisa muito grande por trás que está acontecendo com ele que nós não estamos conseguindo ver. Ameaça a sua própria vida e a da sua família. Então, eu acredito que mais à frente nós poderemos ver que a decisão do presidente realmente foi acertada na questão de salvar a vida do ex-ministro. E muitos estão criticando ele agora, mas em breve eles podem realmente até agradecer ao que o presidente fez. E é isso que acontece realmente quando a gente não está ali na frente das câmeras, a gente está por trás delas e assim, a gente às vezes não está nem por trás delas, a gente está mesmo longe. Na questão política aí, a experiência que o presidente Bolsonaro tem 30 anos já, né? Ou seja, ele já é macaco velho nessa questão aí, então ele sabe muita coisa que a gente não sabe. E às vezes a gente acha que é muito simples, às vezes a gente acha que é só bater o pé na porta e acabou. Mas o que a gente tem percebido é que não é bem assim. Né? Lutar contra o establishment realmente é uma coisa muito
Eu tenho certeza absoluta que muita gente da direita às vezes pensou, até dizer assim, cara, vamos sair todo mundo armado e vamos começar a tirar a vida desse povo que está atrapalhando. Mas o que vai adiantar depois? Né? Ou seja, vai aumentar ainda mais a narrativa, porque a gente não vai conseguir matar todos eles. Sempre vai ter alguém ali ainda, ou seja, só se fosse realmente assim, exterminar 100% toda a esquerda. E isso é possível? Não é. E por conta daquela característica deles de se apropriar das narrativas, se apropriar dos conceitos, isso daí é só corroborar com os nomes que eles já nos dão. É só dar mais força. Exatamente. Né? Aí o que acontece? Mesmo eles têm a narrativa realmente funciona para eles, ou seja, são eles que são assim. Mas a gente querendo fazer o bem, tirando quem está atrapalhando, ia dizer que nós estamos ainda continuando sendo ruins. A gente é antidemocrático e tudo mais, sendo que o pensamento deles é justamente esse, como já está bem provado aí, né, aquela questão lá de uma boa bala, de uma boa cova e tudo mais, ou seja, nós O não ódio do bem. vamos. O ódio do bem. Exato. Nós não vamos ser eleitos, nós vamos tomar o poder. Né? Outro aí disse, e ele está mostrando isso mesmo. E cada vez mais está mais claro, ou seja, acredito assim, que a estratégia realmente do presidente é fazer com que eles se desmascarem eles mesmos, né? Tirem a máscara, eles mesmos tirem a máscara e mostrem quem eles são, para que todos aqueles que realmente são honestos consigam perceber o que eles estão fazendo com o país. Porque é exatamente isso que eles estão mostrando. Tipo, a gente viu lá que teve fraude, claramente, nas eleições. Uhum. Bolsonaro era para ganhar com muito mais votos, mas eles colocaram ali só para dizer que realmente foi quase meio a meio, mas não foi. Várias urnas eletrônicas sendo fraudadas e tudo mais, e isso tudo, né, foi, ou seja, 2 turnos, aquilo ali nunca passou pela minha cabeça que tinha que ter 2 turnos. Ali para mim era na primeira e acabou. Então ali para mim foi fraude certa. E depois que o cara é eleito, o que acontece? Perseguição, perseguição, perseguição. E o lado do golpe somos nós, só que nós somos do golpe porque se o nosso presidente está eleito, como é que nós somos o golpe? Quem é que está querendo tirar? Nós que elegemos o presidente, ou eles. Entendeu? Ou seja, é muito ridículo. Ou seja, se a gente pudesse ver o filme logo do final, a gente não consegue, né? Infelizmente a gente está vivendo ele, então a gente não tem logo como pular para o fim. Mas a gente poderia ver exatamente todo o resultado dessa estratégia. Eu espero que exatamente seja isso que aconteça. Isso daí tu falou dá muita força pro. Isso daí precisa ser levado muito em conta por toda a galera conservadora, porque como a esquerda gosta de se apropriar, tomar para si as coisas, os conceitos, as narrativas, a história, e a gente sabe que na história humana o lado vencedor é que fica responsável por soltar, por explicar o que foi que aconteceu, não é? Então o que aconteceu? Eles aprenderam com Antônio Gramsci que o verdadeiro alvo da revolução marxista deveria ser as universidades. Tomem as escolas. Que não era para eles trabalharem com o poder da Força Armada, era para eles trabalharem com a cultura. Então, ganhando esse ponto, que foi justamente o que aconteceu na época do regime militar, que os militares burros, com aquela noção do pragmatismo, de técnica, não, vamos escolher uma equipe técnica, que esse é um ponto que deixou muita gente do lado do Bolsonaro contente, mas que no final não é bom. Botar uma equipe técnica, tem que botar uma equipe ideológica. E também técnico, até que ainda vai, tipo, pode ser técnico, mas que não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É muito importante para ganharmos relevância aqui no YouTube. Contamos com seu apoio. Justamente, aí é onde entra o ponto, né? O que é que acontece? Eles conseguiram, enquanto o pessoal do regime militar, os militares estavam ocupados com a parte econômica e com a pressão em cima dos comunistas que ainda ficavam na luta armada, eles estavam tomando conta da educação. E aí, qual é o resultado que a gente tem hoje? Eles dizem, tanto é que se eu não me engano, é o professor Olavo que comenta que o mito fundador da esquerda brasileira é o período militar. Porque a partir disso eles dizem que a democracia passou a existir. Tanto é que chamam o período da redemocratização. Por quê? Porque eles conseguiram tirar os militares e voltou o poder popular. Quais eram os partidos que existiam? Era justamente o Arena, que era representado pelo pessoal dos militares,
e o MDB, que era o grupão dos socialistas. Aí depois foi se dividindo por aí vai. Termina que eles dominaram a parte da educação, que é justamente onde está o QG deles, e aí, através disso, eles conseguiram um exército de mais de 200 mil soldados. E só no governo petista, de 12 anos aí, fechado, eles conseguiram infiltrar mais 100 mil concursados. Ou seja, é praticamente impossível o governo tirar. Um presidente conservador que entre, tira esse pessoal lá de dentro desse exército. E aí entrou, como o próprio Weintraub dizia, ele estava sentado em cima de um exército de militantes, de gente que odiava ele. Aí, como a gente viu que teve toda essa estratégia do STF de liberar o vídeo para que eles conseguissem atacar o Weintraub, o Celso de Mello sabia que o vídeo não tinha nada que fosse comprometer o Bolsonaro. E outra coisa, Bolsonaro disse que era para mostrar só a parte dele e Celso de Mello não cumpriu o acordo. Justamente. Por quê? Porque foi de estratégia que ele usou. Ele queria justamente que saísse a fala do ministro para que eles conseguissem emplacar ele em algum tipo de crime. E aí quando a gente vê agora a atitude dele de exonerar de tirar o Weintraub e mandar ele para os Estados Unidos. E quando o cara chega lá, já ganha uma escolta do FBI, tem alguma coisa aí por trás. E detalhe, um tipo de crime que não existe. Ele não cometeu crime, Weintraub. Não cometeu crime. Mas ele se cria um crime. Quem foi que comentou? Essa semana eu vi em algum dos vídeos aí do pessoal nosso, do pessoal que pensa, comentando que quando você pega uma Suprema Corte e você consegue torná-la em um agente político, você praticamente está perpetuado no poder. Veja só o caso do Dias Toffoli. O Dias Toffoli foi nomeado na época da Dilma. O Dias Toffoli entrou com cerca de 40 anos. Quando é que um ministro do STF sai? Com 70, ou é 75. O cara vai ficar 30 anos ajudando o partido dele. O que foi que aconteceu na época do PSDB também? Que ainda hoje a gente tem, parece que é o Celso de Mello. Tem, um, tem uns 3 ministros lá que são da época do PSDB. Mais de 30 anos julgando em favor do partido. Então a nossa Suprema Corte ela já não é mais ela já não está mais dentro do ponto do direito mesmo de julgar com imparcialidade. Ela está fazendo as coisas do jeito que ela quer. E aí, para acabar de lascar, o que foi que eles fizeram com o processo inconstitucional lá das fake news que o Alexandre de Moraes está tocando? Eles tornaram constitucional no plenário. É para quebrar as pernas de todo mundo. Ou melhor, só da ala conservadora. Né? Outra coisa ainda para ser notado, né, o detalhe aí, é que quando o brasileiro se importou tanto com o ministro como agora? Teve isso? Não. Alguém sabia quem era ministro de Dilma, de Temer, de Fernando Henrique? Só quando era preso. E agora? Parece que a gente sabe por nome todos os ministros do presidente. E o principal, a gente está vendo o resultado do trabalho deles e já estamos vendo aí que já são 17 meses sem escândalo de corrupção. Exato. E é incrível que a questão do ministro não tinha a cobrança como tem agora. Né? E eles colocam o ministro até como se fosse maior do que o presidente. Quando foi que isso aconteceu? Como foi o caso inédito. do Mandetta, né? Pois é, inédito isso. É tanto assim, até na própria direita você percebe, quando sai um ministro, aí é culpa do presidente, sempre querem emplacar. Amigo, é o seguinte, se não fosse Bolsonaro, esses ministros não estariam lá. Foi o caso do Moro, né, por exemplo. Pois é. Um monte de gente que apoiava. Um exemplo prático disso daí é o Peter, do canal Nerd. O cara fazia os seus comentários lá no canal dele, era rechaçado mesmo pela galera da canhota. Mas ele dizia que achava o governo Bolsonaro interessante e tal, pelos valores e por aí vai e tal e tal. Aí quando o Moro saiu, o cara pulou do barco. O traidor. E tá óbvio que é traidor. Eu queria saber, assim, quando é que eu tô esperando, assim, o Peter é super gente boa, assim, pelo menos como humano, assim, eu considero. Mas eu tô esperando a hora dele se retratar.
Que acho que já passou da hora dele realmente reconhecer que o Moro é traidor. Em cima disso, o que é que nós temos? Olha só a importância do ministro Weintraub, que inclusive o que foi que o Weintraub fez antes de sair? Ele revogou a portaria de cotas para negros e indígenas em pós-graduação. Como nós temos um Estado totalmente socialista, que quer saber de ficar com assistencialismo, e uma população que ficou preguiçosa por causa dos mais de 30 anos que ela vive nisso, esse negócio de sistema de cotas, das narrativas da esquerda, de oprimidos pela sociedade, de vítimas históricas e tal, isso daí eles conseguem, inclusive, derrubar o bom desempenho das outras pessoas que são até da mesma raça. Por exemplo, se você tiver um negro que resolveu disputar a vaga numa universidade pela ampla concorrência e ele tirou uma nota altíssima, é bem fácil que ele vá perder a vaga para um outro negro que resolveu disputar com uma nota baixa só que pelo número da cota. Então, até eles conseguem, inclusive, prejudicar a própria raça. Entendeu? No caso, então também com discussão que tem que chamar é preto, não é negro. Não cabe aqui nesse momento. E nem a E questão raça também. é, Porque a gente acredita que só existe uma raça, a humana. Mas aí no conceito da esquerda, a gente está usando aqui o termo da esquerda, né? Que eles usam raças. isso. E aí nós temos inúmeras figuras aí que vão surgindo nesse meio. Por que eu falei da questão da importância de se ter uma equipe que tenha assim os ideais, que seja pelo menos no rumo da ideologia aqui. Apesar do termo ideologia ainda ser muito chato de ser usado, a gente vai rever essa questão. É justamente porque o que é que nós temos de engajamento hoje em dia no Brasil? É pessoas como o Felipe Neto, que dá pitaco em tudo, inclusive no que ele não sabe, o que é 90% dos comentários que ele faz. E pessoas como o Felipe Castanhari, que fazem vídeos e na hora que faz a postagem do vídeo, faz um tweet reclamando da pessoa que foi reclamar do vídeo. E aí disse que foi ajudado por dois professores e manda quem reclamou do vídeo ir estudar. Então, tipo assim, se por acaso os dois professores dele têm uma ideia política e eles veem um certo evento da história com o viés político dele, então qualquer outra pessoa que discorde está errada porque quem está certo são os dois professores dele. Então, se eu tiver 10 professores aqui que discordem, mas os 10 professores têm que estudar, porque os certos são os dois professores que ajudaram o Felipe Castanhari. Entendeu? Olha o tipo de pensamento da pessoa. É igual aquele negócio aquele mantra que o Dória e o Mandetta estavam usando o tempo todo de vamos acreditar na ciência. Cara, a ciência nada mais é do que o maior dos campos de especulação. Exato. A ciência não é absoluta. Então, uma coisa que a ciência descobriu hoje que pode fazer bem, amanhã ela pode dizer que faz mal. É o caso do café. E a ciência justamente não acredita em Deus porque Deus é absoluto. Pronto. Cancelada. Cancelada. Cancelado aí. Aí, dentro desse ponto das narrativas deles, nós temos os erros que a grande mídia comete, que são considerados somente como erros. Eles nunca dizem que produziram fake news. E quando eles vão lançar a nota explicando que erraram, é uma pequena notinha, uma coisa, um parágrafozinho que ninguém se importa em ler. Quem dera se eles colocassem no título. Se fosse no título, talvez a gente conseguisse mais cérebros para Exato. largar de ouvir eles. Inclusive, essa semana eu percebi que eu recebi 3 e-mails no meu spam. 2 do Estadão e um da Folha de São Paulo. Como? Se eu não acesso essas páginas. Sério? Muito estranho. Muito estranho. Se tiver alguma coisa a ver com a venda de dados do Facebook, não sei, né? Vamos deixar aí pro pensamento. Tá, né? Muito estranho. A mídia, com essas produções de fake news e tudo mais, continua tentando emplacar a narrativa de que o caso do Queiroz é o único caso importante de corrupção que existe na movimentação de dinheiro, tá, dos assessores dos deputados e senadores. Nós temos 24 deputados ou são, se eu não me engano, eram 22. 22 ou 24 deputados e 74 assessores que estavam sendo investigados. Porém, somente o Queiroz importa em uma lista em que ele era o 17º. E alguns assessores que estavam acima dele, ou seja, que movimentaram mais de 1,7 milhões de reais, o caso foi arquivado porque estava dentro do valor
comum para os assessores mexerem. Como assim? Mas o caso do Queiroz é um caso de corrupção. Não é interessante? Interessante que esse deputado do PSDB, né? E do PSDB. Outra coisa, nós temos gente lá, representante da cirocracia, né? O pessoal do PDT, do Ciro, que se eu não me engano é o segundo na lista. Nós temos também o primeiro da lista que não podia faltar, que é um cara do PT, o André Siciliano, que movimentou mais de 45 milhões. Mas o errado é o caso do Queiroz. Prenderam o Queiroz, então agora vamos dizer que é culpa do Bolsonaro. Isso não é justiça. A justiça seria se prendessem todos. Mas ir atrás só de um, isso aí tá na cara que é só politicagem. A gente apoia que o Bolsonaro seja investigado, mas que haja justiça. Tem que investigar primeiro os outros ex-presidentes que ainda estão vivos. Começa pelo FHC. Exatamente. Vamos fazer, né, aí uma votação. Quantos querem realmente que o presidente, que todos os ex-presidentes aí sejam investigados e sejam punidos? E a família Levante também. a mão. E a Investigar família também. Nessa hora aí eles correm, né? Agora, em meio a tanta desgraça, nós temos uma coisa para agradecer a Deus, é porque foi trocado o ministro responsável pela SECOM. Se não me engano, agora é o cunhado do Silvio Santos, que não me recordo do nome dele aqui. Mas agora a SECOM está trabalhando. Agora a SECOM está surgindo nas redes sociais, inclusive nas oficiais, para defender o seu governo. Cunhado ou genro? É isso, o genro do Silvio Santos. E agora está aí fazendo a defesa que ela deveria fazer para o presidente e para o projeto de governo do presidente, que era uma coisa que estava faltando na gestão anterior, no caso do ministro anterior. E a SECOM, ela tem essa importância, porque as medidas, os trabalhos que o presidente vem fazendo, que o governo vem fazendo em prol do povo brasileiro, elas devem ser divulgadas no maior número pelo maior número de meios possível, que é justamente para quando figuras, sapos falantes, sapos falantes e irrelevantes, inventarem de dizer que o governo não, que o presidente não está trabalhando, as pessoas que pensam que têm 2 ou 3 neurônios ou mais, elas consigam perceber que eles estão mentindo. Porque é assim que eles conseguem emplacar uma narrativa. É por isso que na mídia eles lançam uma notícia com um título bombástico. Porque a maioria das pessoas vai ler só o título, vai ler só a manchete. Elas não param para ler sequer o subtítulo da manchete. Ela lê a manchete e pronto. Então, eles pegam boa parte das pessoas só nisso. E aí elas começam a espalhar as fake news. Elas começam a espalhar aquilo que elas acusam o povo conservador de fazer. Exatamente. Acusa o que você faz. Justamente. E aí, para completar, nós temos o inquérito inconstitucional do STF, que quer mexer nessa parte mexer na parte do direito que o cidadão tem de buscar informação e de julgar por si mesmo, que tornou constitucional aquele projeto, aquela investigação inconstitucional que o ministro Alexandre de Moraes estava tocando a mando do ministro Dias Toffoli, que são inclusive o ex-advogado do PT e o ex-advogado do PCC, que agora é constitucional, mas que nós temos vários juristas se levantando falando que eles estão fazendo abusos inconstitucionais, eles estão indo contra a Constituição. Ou seja, eles fizeram uma interpretação que não era cabível dentro da Constituição. Eles estão fazendo justamente aquilo que eles acusam Bolsonaro. Eles estão com a ditadura do judiciário. Tem uma charge que estava rolando essa semana no Instagram, que mostrando assim, o que esperavam. Aí a imagem do presidente pisando na Constituição. Aí o que está acontecendo na realidade é um dos togados pisando na Constituição. Justamente o pessoal que era responsável por fazer a boa interpretação da letra da lei, isso fora de ideologias políticas, eles estão fazendo o oposto. Então, o pessoal que era para ajudar a gente, que é impossível a gente conseguir transformar um país se a gente não mudar, transformar o Brasil se a gente não mudar o que está acontecendo agora. O que foi que aconteceu na Venezuela ou na Bolívia quando aquele índio safado caiu, o Evo Morales? O que foi que aconteceu? Prenderam boa parte, se não toda a Suprema Corte do país. Por quê? Porque ela estava mancomunada com os erros e com as falcatruas do governo federal. É a mesma coisa que o projeto de poder do lulopetismo estava fazendo aqui no Brasil.
E agora, infelizmente, nós ainda estamos convivendo com isso, mas temos uma luz no fim do túnel. Foi aquilo que o presidente falou, que tem que agir com estratégia, tem que deixar se aproximar. Chega mais, que é para quando você der o golpe, ser certeiro. Seja o golpe final. Seja o golpe. O que você acha de tudo isso? Acredita que tudo acabará bem? Diz pra gente nos comentários.